Olá, pessoal. Dando prosseguimento à nossa disciplina de Físico-Química 1, estamos na aula 9, dentro da semana onde o nosso tema é Termoquímica, aplicações da primeira lei da termodinâmica, e hoje especificamente vamos falar sobre uma nova função de estado, que nós vamos chamar de entalpia, e um pouquinho sobre a sua variação com a temperatura, tá? Então, para começar, como é que a gente pode definir entalpia? Então, a entalpia, que a gente vai sempre, né, simbolizar como H, pode ser definido como calor transferido entre o sistema e a vizinhança que é realizado sobre pressão constante, tá? Então, essa é uma definição bem resumida sobre entalpia. E outra característica importante é que a entalpia é uma função de estado. Então, se vocês lembrarem da nossa aula passada, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre função de estado, tá? Entalpia como função de estado. E algumas outras características importantes que, né, do nosso domínio é o quê? Que a gente tem, então, quando a variação de entalpia é maior que zero, a gente chama esse processo como endotérmico, ou seja, calor da vizinhança entra no sistema. Tá? Por sua vez, um processo exotérmico, o ΔH é menor do que zero, ou seja, calor sai do sistema para a vizinhança. Tá? Então, são dois processos que a gente vai encontrar muito no tópico de físico-química. O que mais? O que a gente pode falar? Entalpia é uma propriedade extensiva, ou seja, ela depende, diretamente proporcional à quantidade de matéria, à quantidade de substância. Tá? Então, olha só, tem dois exemplos aqui. A reação de combustão do metano, onde tem um valor de ΔH de menos 890 kJ. E aí, se eu dobrar, né, a proporção aqui de reagentes e de produtos, se vocês perceberem, o valor de entalpia, de variação de entalpia, também dobrou. Então, aí, confirmando essa característica da entalpia como uma propriedade extensiva da matéria. Novamente, entalpia. Se nós formos definir entalpia como uma variável termodinâmica, como é que a gente pode defini-la? É o calor, a pressão constante e independe por qual caminho a transformação se processa. Daí vem aquela definição que nós falamos inicialmente, que a entalpia é uma função de estado, ou seja, não importa por quais caminhos o sistema, né, percorreu. O que importa é o estado final e o estado inicial. Então, por isso que ela é considerada uma função de estado. Agora, vamos fazer algumas deduções, né, em cima desse novo conceito que é a entalpia. Então, se a gente considerar um processo reversível com apenas trabalho do tipo PV, então a gente pode, né, escrever a primeira lei da termodinâmica como ΔU, dU, né, na verdade, em derivadas, dU é igual à derivada parcial do calor mais a derivada parcial do trabalho, né, onde a gente pode substituir o trabalho como PdV, certo? E aí, olha só, vamos fazer duas considerações. Primeiro, processos a volume constante. Então, se nós temos um processo ocorrendo e não tem variação de volume, então, aquela parte da primeira lei que nós enunciamos anteriormente, o dV vai ser igual a zero. Tá? Então, aí a gente vai ter essa expressão aqui, que é a derivada do volume, a derivada da energia interna a volume constante é igual à derivada parcial do calor a volume constante mais zero, que é a expressão do trabalho PdV. Como dV é zero, então essa parte do trabalho é igual a zero. E aí, o que se, né, resume nessa equação é que a derivada do calor a volume constante é exatamente igual à variação da energia interna, certo? Então, para resumir, ao medir o calor transferido pelo sistema a volume constante, a gente pode medir diretamente a variação da energia interna do sistema, ok? E outra relação que nós podemos derivar a partir dessas considerações a volume constante é aquela definição de capacidade calorífica que nós falamos nas aulas passadas. Então, capacidade calorífica é igual à derivada parcial do calor em função da temperatura a volume constante, né, que por enquanto nós estamos considerando o sistema a volume constante, que vai ser a mesma coisa que a derivada parcial da variação da energia interna
em relação à temperatura a volume constante. Fazendo alguns rearranjos aqui, a gente vai ter que a derivada da energia interna a volume constante é igual à capacidade calorífica a volume constante vezes a derivada em relação à temperatura, certo? Então, isso nós podemos calcular, então, para qualquer sistema nessas condições, a volume constante. Tá? Então, a gente conseguiu chegar a algumas conclusões em processos onde não tem variação de volume. Mas como na química, em geral, o que nós fazemos é a pressão constante, por exemplo, né, reações a pressão atmosférica, então, como será que ocorre, né, a relação da entalpia em processos que ocorrem à pressão constante? Né? Eles são muito importantes em química, então será que existe uma relação análoga? Vamos ver isso. Então, da mesma forma, se a gente voltar na primeira lei, a pressão constante, o que nós temos? Que a variação da energia interna é calor mais trabalho, certo? O calor, trabalho é P derivada do volume, é um volume final e volume inicial. Então, se a pressão é constante, ela sai para fora e no final nós vamos ter, então, rearranjando aqui, que o calor, a pressão constante, então QP, é igual à variação da energia interna mais pressão vezes a variação do volume. Tá? Então, essa seria a equação quando nós temos processos acontecendo a pressão constante. Então, olha só, a gente tem duas situações, processo a volume constante, a gente tem o que? O QV é igual à energia interna. E se o processo ocorre a pressão constante, o QP é a variação da energia interna mais P, a variação do volume. Tá? Então, essas são as duas situações que nós podemos encontrar em alguns problemas relacionados à físico-química. E olha lá, a função que estamos buscando em um processo a pressão constante deve dar origem a uma variação igual ao membro direito, ou seja, U mais PV. Então, daí que surge a definição de entalpia matematicamente, que a gente vai chamar entalpia vai ser igual a energia interna mais PV. Tá? Então, essa é a definição matemática de entalpia. E aí, se P é constante, né, a gente vai ter, no final, essa relação aqui, que ΔH é igual a ΔU mais P ΔV. Tá? Então, essa é a nossa definição formal matemática de entalpia. Ou a gente também pode ter, né, trocando aqui, que o Q, o calor, a pressão constante é exatamente igual à entalpia, tá? A variação de entalpia, ou em forma derivada, a gente teria essa relação aqui. E capacidade calorífica, que a gente já falou, né, um pouquinho antes. Como é que a gente relaciona entalpia com capacidade calorífica? Então, a gente tem que fazer algumas analogias com equações que a gente já viu, né, anteriormente, sabendo que a capacidade calorífica, a pressão constante, é a derivada parcial do calor em função da temperatura. Então, aqui o Pzinho é para indicar que é a pressão constante. Então, se a gente sabe disso, né, só fazendo um rearranjo aqui, a gente define que a derivada parcial do calor, a pressão constante, é a capacidade calorífica, vezes a derivada da temperatura. E sabendo também, né, do slide anterior que nós falamos, que o calor, a derivada do calor é exatamente igual à derivada da entalpia à pressão constante, se nós combinarmos essas duas equações, a gente vai chegar que capacidade calorífica, a pressão constante, é exatamente a variação, a derivada da entalpia pela temperatura, isso a pressão constante, tá? Se a gente rearranjar aqui, então ΔH, qual é a relação de ΔH com capacidade calorífica? Exatamente essa. A derivada da entalpia vezes a capacidade calorífica vezes a derivada em relação à temperatura, tá? Então, essa seria a relação entre capacidade calorífica e entalpia, a pressão constante. E aí a gente, né, sabendo o CP, a gente também pode calcular o CV, ou seja, a capacidade calorífica a volume constante, e existe uma relação entre os dois. Então, se a gente fizer aqui que a variação da energia interna à pressão constante é sempre menor que a variação da energia interna a volume constante, e a temperatura, a variação de temperatura é menor, em pressão constante é menor do que
em volume constante. A gente usando a equação anterior que relaciona capacidade calorífica com entalpia, a gente teria essas duas, né, essa relação aqui, aonde a gente chega aqui, Cp vai ser sempre maior do que Cv, certo? E aí, e para um gás ideal, como é que a gente calcularia essa, né, relação entre Cp e Cv? Então, olha só, se a gente fizer que o Cp é a derivada parcial da entalpia em relação à temperatura, ou seja, a pressão constante, tem que ser menos a derivada parcial, né, do Cv, que na verdade é a derivada parcial da energia interna em relação à temperatura a volume constante. Então, se a gente faz algumas, né, relações aqui, a gente vai chegar no final, substituindo depois a questão, né, que PV da equação do gás ideal, se vocês lembrarem, vai ser nRT. Então, se a gente tira o que é constante para fora e depois faz a derivada, a gente vai chegar que o Cp menos o Cv, ou seja, a relação entre eles dois, vai ser sempre igual a N vezes R, número de mols vezes a constante universal dos gases. Tá? Então, essa daqui também é uma relação bastante importante que nos ajuda a entender, né, alguns problemas, alguns processos dentro, quando se estuda a entalpia, variação de energia interna. Então, essa relação é bastante importante. Cp menos Cv é igual a número de mols vezes constante universal dos gases, tá? Isso para o gás ideal, onde nós consideramos a lei do gás ideal. Então, ó, NR é positivo. Então, Cp vai ser sempre maior do que Cv, né? Se isso é um número positivo, Cp vai ser sempre maior do que Cv, como nós mostramos, né? Foi enunciado aqui inicialmente, depois dessas demonstrações aqui. E qual que é a dependência da entalpia com a temperatura? Então, voltando, né, fazendo algumas relações e unindo essas relações para a gente mostrar a dependência da entalpia com a temperatura. Então, novamente, Cp, como nós definimos anteriormente, é a derivada parcial do calor em relação à temperatura, a pressão constante. Ou nós podemos, né, já que aqui a gente pode fazer uma relação entre calor e entalpia, Cp também vai ser igual à derivada parcial da entalpia em relação à temperatura à pressão constante, nessa situação. E aí, rearranjando aqui, a gente pode ter que a derivada da entalpia é igual a Cp vezes a derivada da temperatura, tá? E aí a gente pode, já que é uma função de estado, entalpia é uma função de estado, depende do estado inicial e final, a gente pode fazer que essa derivada é a entalpia na temperatura final menos a entalpia na temperatura inicial, tá? Que é a mesma coisa que isso aqui. Então, a gente comparou essas duas igualdades aqui em relação a ΔH. E é interessante falar que se houver transição de fase, né, entre T1 e T2, nessa variação de temperatura, a substância passar por uma transição de fase, a gente pode calcular o calor extra necessário para essa transição. Né? Então, se eu tenho um sólido e eu quero transformar no líquido, qual é o calor necessário para essa transição? Então, a transição sólido-líquido. A gente pode usar exatamente essa relação aqui, considerando que a entalpia na temperatura 2 menos a entalpia na temperatura 1 vai ser igual à integral de Cp em relação à temperatura, mais o ΔH de fusão, mais o Cp dt em duas faixas, né? Ó, se vocês conseguirem enxergar aqui, vai ser de T1 a temperatura de fusão, essa primeira, e depois de T1, da temperatura de fusão até a temperatura 2, que é o estado final. Então, a gente pode combinar, se a gente quer chegar num processo, num resultado final, lembra, a gente pode ir por vários caminhos, mas a gente vai chegar sempre no mesmo resultado, tá? E aí, a gente vai ter que o ΔH de fusão é igual ao ΔH na temperatura de fusão menos do líquido, né? O ΔH da substância líquida menos o ΔH da substância sólida, tá? E aí, ó, existe uma outra expressão empírica muito útil para a capacidade calorífica. Empírica, então, ela foi deduzida a partir de vários experimentos. Então, olha só, capacidade calorífica também pode ser expressa dessa forma. Então, A mais B vezes a temperatura mais C
dividido pela temperatura 2 e assim por diante. Então, essa relação, pode ser útil, né, em vários cálculos de entalpia, capacidade calorífica, certo? Então, nós vamos ver aqui um exemplo, ó. Para prata, a capacidade calorífica a pressão constante, então CP, por mol, não é constante com a temperatura. E aí varia, né, a capacidade calorífica varia de acordo com a seguinte equação. Então, CP é 23,43 mais 0,00627 vezes a temperatura, Joule, Kelvin menos 1, mol a menos 1. Então, essa seria a expressão empírica para prata nessas condições, certo? Aí, o que a gente pode fazer, ó? Se a gente pegar 3 mols de prata, aquecê-los de 25 graus até 961 graus Celsius, que é o ponto de fusão da prata, a pressão constante, né, como foi falado ali, a variação de entalpia relativa a esse processo é calculada exatamente por essa expressão, tá? Então, olha só, vai ser a entalpia na temperatura 2 menos a entalpia na temperatura 1, que é exatamente igual a quem? A integral de CP dt. E aí, já que o CP é essa expressão, nós colocamos aqui, fazemos a integração e depois da integração chegamos no valor de 26,4 kJ mol a menos 1. Lembrando que esse valor é por mol. Como a gente falou 3 mols, então a gente multiplica esse valor por 3, que dá exatamente 79,9 kJ. Tá? Então, esse seria um exemplo de variação de entalpia. Outro exemplo de cálculo de entalpia a partir da capacidade calorífica. Agora, aqui é interessante ver, ó, que ele pergunta qual é a variação de entalpia molar do nitrogênio aquecido de 25 a 100 graus Celsius e ele dá como dados a constante A, B e C. Então, isso já é um indicativo para a gente que a gente pode usar aquela expressão da capacidade calorífica empírica. Tá? Então, ó, se a gente considerar que a derivada da entalpia vai ser de uma temperatura T1 até T2, vai ser a entalpia na temperatura final menos a entalpia na temperatura inicial. Se nós substituirmos aquela equação empírica aqui, a gente vai ter uma expressão desse tipo e substituindo os valores de A, B e C, nós teremos exatamente este cálculo que vai dar que a entalpia, a entalpia total, né, do processo é a entalpia 298 mais 2,2 kJ mol a menos 1, tá? Então, por hoje é isso e na próxima aula vamos falar um pouquinho então sobre estado padrão, entalpia padrão e transição de fase.